Milhares de brasileiros já perderam um veículo em processo de busca e apreensão, ficaram com a parcela do financiamento em atraso, sofreram um processo de busca e apreensão, perderam o veículo de forma irregular porque não sabiam do que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Então, se você tem financiamento de veículo, atrasou a parcela, está assistindo esse vídeo, por qualquer motivo, saiba que tem uma possibilidade de você reverter essa situação e hoje a gente vai trazer um caso real aqui da VR Advogados. Seja muito bem-vindo ao canal mais odiado pelos bancos e pelos banqueiros, porque aqui a gente revela absolutamente tudo o que eles não querem que você saiba. Você está no canal oficial da VR Advogados, o maior escritório contra bancos do país, e a gente vai revelar tudo para você. Mas antes, o que eu vou te pedir? Dá um like, clica no sininho, se inscreve no canal, porque aqui você vai receber tudo em primeira mão. E a missão da VR Advogados é reduzir o endividamento com educação financeira de fácil acesso, e a gente quer fazer isso com 10 milhões de pessoas até dezembro de 2030, e você agora é um missionário para ajudar a gente a alcançar isso. Então vamos lá para o vídeo, vamos debater um caso real. Estou dentro do QG da sala de gravações da VR Advogados, aqui dentro do nosso escritório, e hoje é a análise de um caso que eu vou trazer para vocês, um caso onde nós tivemos uma decisão favorável ao consumidor diante de uma situação que ele já tinha perdido o veículo. Então pensa você, perdeu o veículo, acha que está numa situação desfavorável e você consegue reverter isso e ainda ter uma penalidade muito severa para o banco. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês. Então é plenamente possível, mas você tem que saber o que fazer e a hora de fazer, a hora de agir. Então a gente vai começar aqui, pessoal, com conceitos fundamentais, coisas simples. O que é a alienação fiduciária e por que a gente tem no Decreto-Lei 911 de 69 uma possibilidade muito rápida do banco apreender o veículo? Porque na alienação fiduciária você tem ali uma transferência temporária do bem, ou seja, o bem ainda não é seu, ele é da instituição financeira e ele só se consolida para você quando você liquida, quando você quita o financiamento. E dentro disso, dentro do Decreto-Lei 911, que é o que rege a alienação fiduciária, os casos de busca e apreensão em relação a veículos, a gente tem uma possibilidade da instauração do processo de busca e apreensão de forma rápida, justamente para o credor, no caso banco, financeira, diante da inadimplência do consumidor, recuperar esse veículo, que é o que garante ali a possibilidade dele recuperar o crédito que ele emprestou para você. Só que tem que ter um ponto de atenção. Nesse caso específico, a gente vai trabalhar o ponto das taxas desse contrato, porque é aqui que mora o segredo para você conseguir reverter uma situação como foi a desse cliente que teve o veículo apreendido. Então vamos lá, vamos passar aqui. Nessa situação, desse caso prático em específico, foi banco, aqui denominei de Gringote, contra esse consumidor, esse cliente da VR Advogados. O que aconteceu? O banco entrou ali diante do atraso do pagamento na parcela, ele entrou com o processo, iniciou a ação de busca e apreensão para poder apreender o veículo. Nesse caso específico, o veículo foi apreendido sem que o cliente recebesse a citação. A citação é o convite da justiça para te falar, olha, tem um processo contra você, quem está movendo esse processo é o banco tal, por isso defenda-se. Mas no caso da busca e apreensão, o veículo ele pode ser apreendido sem a necessidade de você ser citado. Em muitos casos acontece isso, você foi trabalhar, deixou o veículo lá, quando voltou o veículo não estava mais. Não tem a necessidade da justiça te citar, te mostrar esse processo para poder apreender o veículo. Ela pode apreender esse veículo e tentar te citar, né, te notificar de forma simples em relação ao processo depois, até no momento que ela vai ali citar você pela via do edital, ou seja, uma mídia de grande circulação. Não precisa necessariamente o oficial de justiça ir até você. E aí, nesse caso, nosso cliente, ele teve o veículo apreendido, ele não foi citado, e aí quando ele teve notícia da apreensão desse veículo, ele procurou a VR Advogados. Esse
veículo foi apreendido por quê? Porque teve uma decisão liminar nesse caso. O que é isso? Uma decisão urgente, uma decisão no início do processo. Ó, tem indícios aqui do que o banco está falando é verdadeiro, entra com o processo, dá liminar, depois a gente discute, depois vê o que vai acontecer. Então o banco fez exatamente isso, e aí quando a VR Advogados, quando o cliente teve acesso a essas informações a partir da VR Advogados, foi apresentado o quê? No ponto 2 aqui. Uma contestação, que é a defesa. Que é a defesa técnica apresentada dentro do processo de busca e apreensão. Quando foi apresentada essa defesa, os advogados, astuciamente aqui da VR Advogados, apresentaram a abusividade daquele contrato. E deixa eu te falar, mais de 90% dos contratos bancários possuem algum tipo de armadilha, algum tipo de irregularidade, algum tipo de abusividade. Então pode ser que o seu contrato tenha alguma armadilha. Então se você tem um contrato de financiamento, estou deixando um link do WhatsApp aqui abaixo, você fala com os nossos especialistas, você tira todas as suas dúvidas e você consegue também uma consultoria estratégica para ter uma análise do seu contrato e verificar quais foram os abusos ali cometidos. Inclusive, nós fomos matéria do Isto É, do portal Isto É, pela AI, pela inteligência artificial que nós desenvolvemos aqui, que analisa os contratos bancários. Então, se você quer ter o seu contrato bancário analisado para entender se há qualquer tipo de armadilha, já clica aqui no link do WhatsApp da descrição que você vai falar com um dos nossos especialistas. Então, dentro desse contrato, passou a ter uma análise nesse processo mais profunda, onde o próprio magistrado constata que com os cálculos aritméticos que ele fez, a taxa que era para ser de 1,6 ao mês, estava quase 3, estava 2,98, muito acima da taxa média. Diante disso, ele entendeu que, olha, há subsídio, há argumento que denota que esse contrato bancário está abusivo, então eu vou fazer o quê? Vou reverter a decisão que eu mesmo dei no início. Então, diante dessa situação, eu vou reverter e vou mandar devolver o veículo para o consumidor. Então, olha a importância de você ter uma defesa técnica, de você ter profissionais qualificados ao seu lado, entendendo o que está sendo feito, entendendo o que pode ser feito para você reverter uma situação dessa. Nesse caso em específico, o magistrado falou, ó, banco, devolve, senão você vai ter que pagar uma multa diária de R$1.000. E o banco teve 10 dias para poder devolver esse veículo ou pagar a multa. E aí, como o banco não estava devolvendo o veículo, nós peticionamos dentro desse processo e essa multa que era 1.000 passou a ser R$2.000, limitado, obviamente, até o teto de 20 mil. Então, diante dessa situação, você sempre tem que ter em mente a taxa do seu contrato. Para quê? Porque você consegue fazer um comparativo com a taxa média de mercado. Então, quando você vai realizar um financiamento, é importante, olha, me dá a cópia do meu contrato aí, porque você vai ter quais são todas as informações e os dados que foram utilizados para confeccionar, para construir aquela operação, para construir o seu contrato de financiamento. Então, diante disso, o banco que poderia cobrar 1,6 estava cobrando 2,98. O que era para ser 21 ao ano estava sendo 42 ao ano. Então, os juros desse contrato estavam ali muito acima da taxa média de mercado, do que a justiça entende que é aqui um contrato saudável, digamos assim. E nesse caso, você tem que fazer uma avaliação em concreto de todas as questões para você ter uma decisão ainda mais apurada. Mas nesse caso, o magistrado viu ali de forma superficial, digamos assim, apenas com os dados dos cálculos aritméticos que ele fez, né? Somado a toda a parte técnica que os advogados da VR Advogados trouxeram dentro desse processo, o laudo, todas as questões, denotando que ali havia uma abusividade, logo revertendo aquela situação
que ele tinha concedido no início. Então, quando você tem aqui o seu contrato de financiamento, você precisa ficar atento a essas questões. Por quê? Porque assim você consegue revisar todas as cláusulas que são potencialmente irregulares. Então, olha só para fazer uma linha temporal, o banco ajuizou o processo, apreendeu o veículo, depois o cliente ficou sabendo, contatou a VR Advogados, a VR Advogados apresentou a contestação, o juiz aqui reverteu essa apreensão que foi realizada no início. O processo ainda tramita, vai ter uma decisão final, mas fato é que fica claro, você tem possibilidades de reverter algumas situações se você agir rápido, se você também tiver acesso às informações técnicas atualizadas. Por exemplo, nesse caso, o juiz se baseou no repetitivo 1061.530 do Rio Grande do Sul. E esse repetitivo do STJ, ele vincula, ele obriga os magistrados, os juízes de primeira instância, ou seja, as decisões que são proferidas lá em Brasília têm o poder de vincular o magistrado que está ali na sua comarca, na sua cidade, avaliando o seu caso. Então, nesse ponto específico, houve uma avaliação técnica do magistrado em relação à própria decisão que ele tinha proferido e, diante disso, ele reverteu a decisão dele. Então, só para você ter uma ideia, o que você precisa ficar atento aqui quando você está diante de uma situação em atraso da parcela, sabe que vai atrasar, e mais do que isso, quando você realizou um financiamento de veículo. Por quê? Porque pode ser que mesmo você não se colocando numa posição de mora, de atraso da parcela, o seu contrato tenha irregularidades que vão te empreender num contrato abusivo ali, irregular, por anos. Então me fala aqui, se eu te desse agora R$1.000 em dinheiro, você pegaria esses R$1.000 e jogaria pela janela, jogaria na privada da sua casa? Sua resposta, obviamente, deve ser não. Então é a mesma coisa diante de um contrato irregular. Todos os meses você está queimando um dinheiro que não necessariamente deveria sair do seu bolso e está saindo, seja porque você não sabe, seja por qualquer outro motivo. Então, a partir de agora, o que você vai ficar atento? Aos seus direitos. E o que eu vou te orientar a fazer? A você entrar no maior portal de educação jurídico-financeira da América Latina. Estou deixando aqui na tela para você. Acessa agora, porque a gente tem tudo lá. www.vradvogados.com.br. É o maior portal de educação jurídico-financeira da América Latina, porque a gente entende e mais, né? É gratuito e sempre vai ser. Por quê? Porque a gente entende que a partir do momento que o brasileiro conhecer os seus direitos e entender como controlar as suas finanças, ele vai ter uma qualidade de vida muito maior. E essa é a nossa visão de Brasil, de construção de Brasil. Transformar a vida de 10 milhões de brasileiros a partir da educação jurídico-financeira. Por isso o nosso portal ele é totalmente gratuito. Acessa lá, você vai ter tutoriais, lá você vai ter vídeos, livros digitais, tudo gratuito para entender os seus direitos de forma simples, igual nesse vídeo, como também sobre o que fazer para economizar, para ganhar mais dinheiro. Então acessa, que é gratuito. E aí, diante disso, você vai saber que o seu contrato ele pode ser revisado, e aí uma análise cuidadosa, delicada de todos os pontos vão trazer elucidações em relação se está certo, se está errado que o banco fez com você, e aí a orientação que vai fazer toda a diferença para você. Porque no final das contas, informação é poder. E se você tem informação, você tem poder de negociação, você tem poder de barganha, você tem poder para poder reverter as irregularidades que foram cometidas e são cometidas com você todos os dias, como no caso desse nosso cliente. Olha só, esse vídeo fez sentido para você? Clica no sininho, se inscreve no canal, fortalece a gente, porque nós estamos aqui nesse trabalho incansável de reduzir o endividamento do país e a gente só acredita que isso vai acontecer com muita informação. Sem informação, ó, até dar um zoom aqui, ó. Sem informação,
isso praticamente se torna impossível. E muitas pessoas que estão no comando, digamos assim, não querem que você tenha informação, porque isso equilibra a balança. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, fortalece e olha, entra lá no nosso portal para você pegar o máximo de informações possíveis. Se você está numa situação de dificuldade em relação ao seu contrato, nós podemos te ajudar, seja com um conteúdo específico, seja numa consultoria, que o link está aqui e é totalmente gratuita essa consultoria estratégica, tá? Então, olha só, conta sempre com a VR, pensa nisso. Banco, aqui não, hein?